Glória a Deus, louvado seja Deus. Amados, nós estamos esses dias numa série de mensagens, que essa mensagem é uma pergunta que surge ao coração de muitas pessoas que têm conhecido um tipo de evangelho e um tipo de religião aos quais as pessoas são devotas, fiéis, mas não vivem transformação. Pessoas falam, eu sou cristão. Há quantos anos? Há 20 anos. Mas se ela não falar que ela é cristã, ninguém vai saber, porque a vida dela é igual de todo mundo. Então, essa série de mensagens é como um diálogo, né? Libertação, transformação e cura. É possível mesmo? Porque às vezes, né, num mundo onde o evangelho e os cristãos, eu disse aqui no primeiro dia dessa série, que um pesquisador americano disse que o maior problema e o maior risco e ameaça à igreja americana não são os muçulmanos, não são os movimentos anticristãos, não são a bandeira do homossexualismo sendo levantada junto ao cristianismo. A maior ameaça ao cristianismo na América são os cristãos. Porque um cristianismo sem vida, um cristianismo sem transformação é o pior veneno contra o cristianismo autêntico. E eu quero falar com você, no primeiro dia dessa série, nós fizemos várias perguntas, né? Mudar meus sentimentos é possível? Mudar meus pensamentos é possível? Mudar o meu comportamento é possível? Mudar os meus costumes é possível? Né? Alegria de dentro para fora é realmente possível? E nós vimos no primeiro dia, começamos a aprender que sim, é possível viver uma transformação real no que eu sinto, no que eu penso, nas minhas emoções. É possível você viver uma transformação tão grande que todo mundo ao seu redor vai falar, o que aconteceu com você? Você está tão diferente, não parece mais a mesma pessoa. Porque, visto que o novo nascimento traz a regeneração, nós não deveríamos mesmo ser as mesmas pessoas. Nós devemos ser totalmente diferentes de quem éramos sem Cristo. Nada pode ser igual. Como o Evangelho diz, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Então, no primeiro dia dessa série, nós falamos sobre fortalezas e eu dei 2 tarefas. Se você não está fazendo aquelas tarefas, olha, não adianta nada. Eu quero te falar uma coisa que o Espírito Santo trouxe muito forte ao meu coração hoje. Preste atenção. A palavra que você ouve, ela deve ser praticada. Preste atenção nisso que eu vou te falar aqui agora, que o Espírito Santo trouxe forte ao meu coração. A palavra que não gera transformação, ela gera condenação. Porque quando a palavra não é vivida, o fato de conhecê-la te condena. Eu vou falar de novo. Porque o Espírito Santo trouxe isso forte demais no meu coração hoje à tarde. A palavra que não gera transformação, gera condenação. Porque a palavra que é conhecida, mas não é vivida, ela só é testemunho contra você. Melhor era não conhecer do que agora conhecendo, não viver. Então, eu não quero, é por isso que eu sou contra, com todo carinho que eu falo, pessoas ficam assistindo um monte de mensagem na internet, assistem um monte de mensagem na internet, 2 por dia, 3 por dia, 4, 5 por semana, não vive nenhuma. Cuidado, pega a mensagem que Deus está dando aqui, ou o cardápio que Deus está te dando, e pratica ela. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20. Pratica ela. Então, no primeiro dia nós falamos, dê nome à fortaleza mais forte que te prende. Nomeie, porque você não pode derrotar um inimigo que você não conhece. Então, nomeie essa fortaleza. Depois, nomeie a verdade bíblica que vai destruir, explodir essa fortaleza. Amém?
Agora, na semana passada nós falamos sobre prisões espirituais. Aquilo é uma coisa que nós sempre temos que ficar de olho. Pecados, situações na nossa vida que às vezes viraram costume, viraram cultura, mas nunca deixaram de ser pecado. Amém? Agora, hoje eu vou falar sobre um assunto muito, muito gostoso. E um dos motivos dessa série, irmãos, é porque muitas pessoas têm pregado um evangelho como se a salvação fosse só ir para o céu. Ah, não, salvação é você entrega a sua vida a Jesus e quando você morrer você vai para o céu. E muitas pessoas têm pregado um tipo de evangelho onde Jesus pode te levar para o céu, mas não pode te ajudar em nada na sua vida na terra. E eu quero te dizer, esse evangelho é falso. Porque nós lemos aqui, logo no início dessa série, Lucas capítulo 4, não vou ler aqui agora, versículo 18, mas é uma repetição de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, tirar os encarcerados das prisões. Ou seja, o ministério de Jesus é abrangente. Se você precisa de cura, Ele tem cura para você. Se você precisa de libertação, Ele tem libertação para você. Você está entendendo? A palavra salvação no grego é a palavra sozo e ela significa completar, encher toda a medida. Jesus tem uma vida completa para você, assim na terra como no céu. A oração que Jesus nos ensinou é: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. No céu não há doença, no céu não há endemoniado, no céu não há dor nem choro. Que seja feita a vontade do Senhor na minha e na sua vida aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Amém, querido? Agora, hoje então, nós vamos para uma parte deliciosa dessa mensagem, porque não existe transformação, não existe libertação, não existe cura sem isso que eu vou falar aqui hoje. O assunto de hoje é a unção. Fala comigo, a unção. Ah, hoje vai ser demais. Amém? Então eu peço que você aperte seu cinto, porque nós vamos ler 359 versículos bíblicos, não é? Falando sobre a unção. Então, primeira coisa que eu quero te falar é sobre esse evangelho sem a pessoa do Espírito Santo. Esse evangelho sem cura. Esse evangelho sem a presença de Deus. Algumas pessoas perguntam: pastor Gilson, o Ministério Casa do Pai, vocês creem na pessoa do Espírito Santo? Ora, é a mesma coisa de perguntar se a gente crê em Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então eu não posso crer em Deus se eu não crer no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Alguém aí? Amém? Então nós temos que ter cuidado com isso. 1 Coríntios 11, 4 diz assim: se na verdade alguém prega, fala comigo, outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, fala comigo, outro Jesus. Gálatas 1,8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema era um tipo de morte por maldição, uma morte por condenação de maldição. Está falando, se alguém prega um outro evangelho, eu quero te dizer, fala comigo, existe um outro Jesus. Existe. Por exemplo, o meu Jesus não está na cruz, o seu está? O meu também não. Então, existe um Jesus sendo pregado por aí, que ele leva as pessoas para o céu, mas ele não muda a vida delas. Esse Jesus não é o meu. O meu Jesus, o filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele nascido em Belém, da Judéia, que foi para o Egito, depois cresceu em Nazaré, esse Jesus, que viveu aqui 33 anos e meio, foi crucificado, enterrado, ressuscitou ao terceiro dia. Depois de ressuscitar, andou nessa terra por 40 dias, cercado por mais de 500 irmãos, e depois subiu ao céu e está assentado à direita de Deus. Esse Jesus salva, cura, liberta, transforma. Esse Jesus, ele faz tudo isso. Então, voltando ao texto base dessa série, eu vou te dar um pedacinho do contexto de quando Jesus leu aquilo. Lucas capítulo 4, verso 16 em diante, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo quê?
me ungiu. Fala comigo, me ungiu. Está grifado para você a palavra ungiu, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Porque hoje você vai ser ungido. Você vai sair daqui ungido. Eu também. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Agora, eu quero só voltar no versículo 16, porque está escrito assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Fala comigo, segundo o seu costume. Jesus ia para o culto, irmão. Fala comigo, segundo o seu costume. Quero falar de novo, Jesus ia para o culto, irmão. Jesus era frequente no culto, porque hoje existe gente que acha que é opcional. Eu quero te falar, Jesus, o Filho de Deus, ia para o culto, tá. Mas aqui ele entra na sinagoga, ele lê um texto sobre uma profecia sobre o Messias, e ele termina de ler aquele texto e ele se assenta num lugar onde o Messias era esperado. A sinagoga tinha esse lugar, e o que ele estava dizendo é: o Messias sou eu estou falando aqui de mim mesmo, eu sou o Messias. Agora, é muito interessante a declaração de Jesus. A declaração de Jesus é: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Fala comigo, me ungiu. Depois nós vamos ler Atos 10, 38, lá na frente, mas nós vamos ver que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Bom, se nós lermos Filipenses capítulo 2, que eu não vou ler aqui, nós vamos ver a partir do versículo 5, Paulo falando assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de servo e reconhecido na figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bom, esse texto resume uma verdade teológica, que Jesus na terra, ele era 100% divino, porque foi gerado pelo Espírito, mas ele abriu mão da sua divindade e se revestiu da humanidade, e tudo o que ele fez na terra, tudo, ele fez como homem e não como Deus. Tudo que Jesus fez na terra, cada milagre, cada cura, cada ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, tudo ele fez pelo poder do Espírito Santo, ou pela unção do Espírito Santo. E o interessante é que ele morreu na cruz, subiu ao Pai e nos enviou o mesmo Espírito Santo e fez disponível para mim e para você o mesmo poder e unção que estava sobre ele, para que nós fizéssemos as mesmas obras que ele e obras maiores. Nós não faremos nada porque somos Deus, nós faremos tudo porque Deus habita em nós. Então Jesus não fez nada porque ele era Deus, ele fez tudo como homem, pelo poder de Deus. Agora, essa palavra unção, ela é muito mal compreendida, porque a figura da cultura é o que volta na nossa mente quando nós falamos de unção. Então nós imaginamos logo um potinho pequenininho de óleo, onde alguém pega, molha o dedinho e fala: eu te unjo. Certo? Vou ungir você. Molha o dedinho lá e passa o óleo lá na testinha da pessoa. Mas eu quero te mostrar que no grego e no hebraico, nas duas línguas onde a Bíblia foram escritas, não tem nada a ver com isso. No grego, a palavra unção, ela significa manchar, esfregar, até mudar a cor. Bom, isso podia ser usado quando você tinha que tingir uma roupa e você colocava aquela roupa, aquele tecido branco, dentro de uma tinta vermelha. Quando você tirava a tinta vermelha, a roupa da tinta vermelha, que cor a roupa estava? Vermelha. Isso mudou a cor da roupa, a mesma coisa. No grego, ungir significa esfregar a pessoa toda, manchar totalmente a pessoa. No hebraico, essa palavra significa derramar. Fala comigo, derramar. Então eu vou te dar alguns textos aqui, vamos ler rapidamente. Gênesis 18, 28, quando Jacó está erigindo a Betel, quando ele teve aquela visão da escada. Então olha o que diz: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu por coluna, sobre cujo topo
Vamos lá? Tornou o quê? Entornou o azeite. Ele derramou o azeite. Essa é a palavra hebraica para ungir. Ele derramou o azeite sobre aquela pedra, Betel. Quando iam ser ungidos os sacerdotes, Êxodo 29, 7 diz assim: então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça e o ungirás. Quando o profeta Samuel foi ungir Saul, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim: tomou Samuel um vaso. Um quê? Um vaso. Fala comigo, um vaso. Fala assim, ó, um vaso. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a herança, sua herança, o povo de Israel? É um vaso. E ele derramou sobre a cabeça. Não tem negocinho de ninguém, não. É muito óleo. É muito óleo. Mateus 26, verso 7 diz assim: aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Derramou. Todo mundo se lembra quando o salmista escreveu: quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos? É como óleo precioso sobre a cabeça, que sobre a barba de escorre. É muito óleo. Eu vou te fazer uma pergunta. Estaria tudo bem para você se Jesus não te desse só um pouquinho do Espírito Santo, mas se ele te manchasse todo e despejasse isso sobre a sua cabeça? Estaria ok para você? Quem quer? Alguém falou eu quero. É isso aí. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu, como Deus o quê? Ungiu. Fala comigo, a unção. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Interessante, não é porque ele era Deus, é porque Deus era com ele. Ele fez tudo isso não é porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Para fazer tudo que Jesus fez, você não tem que ser Deus, Deus tem que ser contigo. Então é como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, a mesma unção está disponível para mim e para você, e Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Você quer fazer o bem? Alguém quer fazer o bem? Você quer fazer uma coisa melhor com a sua vida do que viver? Se você pensa alguma coisa a respeito de fazer o bem, a respeito de curar os oprimidos do diabo, você precisa de unção. Se você tem filhos adolescentes, você precisa de unção. Se você é casado, você precisa de unção. A unção está disponível para mim e para você. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Jesus disse assim: eis que envio sobre vós o quê? A promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais. Você está me vendo aqui? Deixa eu te contar, eu não sou assim. Claro que é, pastor, estou te vendo. Não, você não está me vendo. Você está vendo essa jaqueta, essa camisa, essa calça. É isso que você está vendo. Você está vendo aquilo que me revestiu. E a palavra revestido aqui significa exatamente isso. Aquilo que te cobre até que você não seja visto. Então o Senhor está falando, fica na cidade até que não tenha mais a ver com você. Até que não seja mais o que você pode fazer, até que não sejam mais suas palavras. Fica na cidade até que quem olhar para você vai ver outra coisa. Está ficando bom. Agora o ponto aonde eu quero chamar a sua atenção aqui é esse. Você não acha que
Se Jesus fez tudo pelo poder do Espírito Santo e deixou esse mesmo poder do Espírito Santo disponível para mim e para você, e que através desse poder do Espírito Santo nós podemos fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo, você não acha que o diabo vai fazer de tudo para que as igrejas não falem sobre isso, para que você não ouça sobre isso e para que você não viva isso? Se o mesmo poder através do qual Jesus fez tudo está disponível para mim e para você através da unção do Espírito Santo, Satanás vai fazer tudo para que você não a tenha. O diabo quer manter as pessoas longe das igrejas que creem no Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem medo do Espírito Santo. Porque ele sabe que você cheio do Espírito Santo é problema. Mas nós, nessa igreja, cremos na pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa que está disponível para habitar em mim e em você. Veja bem, você sabe que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são conhecidos como evangelhos sinóticos. Isso significa que eles mostram uma mesma coisa de diferentes pontos de vista. Então, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. João, não. Por que não? Porque Mateus, Marcos e Lucas foram escritos mais ou menos na mesma época e eles relatam o ministério de Jesus após a morte de João Batista. Mateus, Marcos e Lucas. Claro, eles falam do nascimento de Jesus, falam de algumas poucas coisas até a morte, mas os 3 evangelhos relatam o ministério de Jesus. É o último ano do ministério de Jesus, é o que está relatado em Mateus, Marcos e Lucas. Por que é o último ano? Porque João Batista morreu depois do 2º ano do ministério de Jesus. Então, Mateus, Marcos e Lucas registram o último ano do ministério de Jesus, mas João, que foi escrito bem depois, o apóstolo João escreveu o Evangelho de João. Não foi João Batista que escreveu o Evangelho de João, viu, gente? Foi o apóstolo João. E o apóstolo João, ele começou a escrever o Evangelho desde o início do ministério de Jesus. Por isso, o primeiro milagre de Jesus está no livro de João. João capítulo 2, transformou água em vinho. Então, você vai ver tantos assuntos no Evangelho de João que não estão em nenhum outro evangelho. Existem assuntos que estão em Mateus e Lucas, mas não estão em Marcos. Existem outros que estão em Marcos e Lucas, mas não estão em Mateus. Você está entendendo? Mas existem muitos assuntos que só estão no Evangelho de João. Então, João capítulo 2, multiplicou água em vinho. João capítulo 3, Nicodemos, é necessário nascer de novo. João capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher no poço de Samaria. Você está entendendo? João capítulo 5, a cura do cego. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, esses assuntos, vocês vão ver vários e vários assuntos. João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. João capítulo 12, o assunto sobre a ressurreição de Lázaro. João capítulo 13, 14, 15 e 16, aquela conversa enorme de Jesus com os seus discípulos a respeito do Espírito Santo, a respeito da unção que haveria de vir, tudo aquilo. João capítulo 17, a oração sacerdotal, tudo aquilo está só no Evangelho de João. Então, existem muitas coisas que estão só naquele Evangelho. Agora, existe uma coisa que eu quero que você saiba. Todos os evangelhos trataram do nascimento de Jesus. Todos os 4 evangelhos trataram da morte de Jesus. Todos os 4 evangelhos trataram da ressurreição de Jesus. E todos os 4 evangelhos trataram de mais uma coisa. Você está preparado para saber o que é? 3, 4, tá, 5, 10. Está preparado? Todos os 4 evangelhos trataram do batismo com o Espírito Santo. O que nos deve fazer pensar? Porque está nos 4 evangelhos. Então eu vou ler para você nos 4 evangelhos. Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará, fala comigo, batizará, com o Espírito Santo e com fogo. Mateus, né? Agora Marcos 1:8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Lucas capítulo 3, versículo 16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Evangelho de João 1,33, eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, disse aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, os 4 evangelhos não falam sobre as mesmas coisas em todos os evangelhos, mas os 4 evangelhos falam sobre o nascimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus e sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu quero te dizer, nós devemos prestar atenção nisso. Prestar muita atenção nisso. Agora, eu quero falar com você sobre o significado da palavra batismo. Por quê? Porque da mesma forma que muitas pessoas estão pegando um óleo e passando o dedinho com óleo e dizendo que é unção, tem gente também pegando a palavra batismo e passando um pouquinho de água e dizendo que é batismo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Imagine se eu pego essa água, coloco o dedo nessa água e passo na minha testa e falo, mergulhei. Como você se sentiria? Se hoje à tarde eu coloquei o dedo na água na minha casa, aí eu chego aqui, molhei lá à tarde a minha testa na água assim, sabe? Lá na minha casa. Aí eu chego aqui e falo com você, gente, hoje eu dei um mergulho. Se você descobrisse que eu fiz aquilo, como você se sentiria? Enganado. Então, batismo virou um termo na religião. Mas essa palavra não era um termo religioso. Era uma palavra simples, como mergulhar. Agora, eu quero ler com você o que o dicionário de Strong nos ensina sobre batismo, porque eu gostei disso, eu gostei muito, eu quero ler com você. Então, vai colocar para você aí, olha lá. A palavra é baptizo, ou batuso. Significa, vamos ler? Mergulhar. Isso é importante, fala comigo, repetidamente. Imergir, submergir de embarcações afundadas. Segundo significado, limpar mergulhando ou submergindo. Lavar, tornar limpo com água. Lavar-se, tomar banho. 3, submergir. Agora veja bem, eu amei essa definição aqui, ó. Não confundir com bapto. Olha que lindo, lê comigo. O exemplo mais claro que mostra o sentido de baptizo é um texto do poeta médico grego Nicânder, que escreveu aproximadamente em 200 a.C. O que ele escreveu? É uma receita de fazer pickles. Sabe o que é pickles? A gente fala pickles, né? Pickles é aquele pepino que vem no Big Mac, 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola pickles e um pão com gergelim. Pois é. Então, é uma receita de fazer pickles. Olha lá. A definição desse médico Nicânder e poeta é de grande ajuda, porque esse autor, ele usa as 2 palavras, né? Abapto e abatizo. Pode passar, próximo slide. Nicânder diz que para preparar pickles, o vegetal deveria ser primeiro mergulhado, fala bapto, mergulhado em água fervente. E então, batizado, a palavra batizo, na solução de vinagre. Ambos descrevem a imersão dos vegetais em uma solução. Próximo slide. Mas o primeiro descreve uma ação temporária. O segundo, o ato de batizar, produz uma mudança permanente. Então veja, tanto a palavra bapto como batizo fala de mergulhar, mas quando ele é mergulhado a primeira vez e tirado da água fervente, ele está sendo só preparado. Mas quando aquele pepino é mergulhado na solução de vinagre, deixado lá, aquilo produz uma mudança permanente. Quando você é mergulhado na unção do Espírito Santo, batizado, essa é a palavra para batismo. Quando você é batizado no Espírito Santo, isso produz uma mudança permanente. Amém, querido? Agora, a próxima coisa que eu quero falar com vocês é essa. Podemos ser cheios do Espírito Santo repetidamente. Quando eu estou falando cheio, essa palavra é permutável para batizado no Espírito Santo. Veja bem, nós podemos ser batizados no Espírito Santo repetidas vezes. Eu vou te explicar isso. Quando nós lemos agora a tradução da palavra batismo, a primeira tradução da palavra batizo no grego é mergulhar
repetidamente. Então, um erro das igrejas brasileiras pentecostais é que elas firmaram sua fé só no fato do Pentecostes. Então, as igrejas colocaram muita ênfase na busca do primeiro batismo. Mas elas colocaram isso olhando para o Pentecostes. Mas um erro foi que criou na cabeça de muita gente a expectativa de que o primeiro era o único. E isso não é verdade. Não é verdade? Eu vou te mostrar nas Escrituras que não é verdade. Então, Atos capítulo 2 é o texto base. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui foi a descida do Espírito Santo, a primeira vez, mas não a única vez, que os apóstolos ficaram cheios. A primeira vez que eles ficaram cheios foi aqui, na descida do Espírito Santo. E você se lembra, eles passaram a falar em outras línguas, você se lembra tudo que aconteceu, e 3.000 pessoas se converteram, e você se lembra que depois Pedro e João, eles saíram lá para adorar o Senhor de manhã, e lá na Porta Formosa estava um homem pedindo esmola, que era paralítico, e ele os curou, você se lembra daquilo? E eles foram presos, e depois daquela prisão, você se lembra do que aconteceu? Pedro foi preso. E você se lembra que o primeiro portão eletrônico do mundo aconteceu ali, porque o anjo pegou Pedro e falou: Pedro, veste a roupa e vamos sair. E Pedro falou que as portas abriram automaticamente. Eu fico pensando, será que Pedro inventou essa palavra? Porque eu não conheço nada automaticamente antes disso. Mas o Pedrão ia passando com o anjo e as portas iam abrindo. E ele chegou na casa aonde eles estavam reunidos, na casa de Maria. Bateram lá, não era Maria, mãe de Jesus, bateram lá, e aí veio uma serva abrir a porta, e ela viu que era Pedro, mas Pedro estava preso. Eu acho super hilária aquela cena, porque ela abre a porta e fala, ah! E fecha a porta. Ela não deixa Pedro entrar, e ela sai, ah! Correndo lá para dentro, e os irmãos estão orando, e ela fala, é Pedro, está lá fora. Aí eles falam, não, não é Pedro. Eu estou falando, é Pedro, ele está lá fora. Eles falam, não, Pedro está preso, minha filha, deve ser o anjo dele. E ela fala, não, é Pedro. E aí a Bíblia diz assim, e Pedro continuava chamando no portão. Mas então, eles foram lá e abriram as portas. E ficou aquele alvoroço que Pedro teve que pedir silêncio, explicar o que estava acontecendo, que o anjo o soltou. Então, eles oraram. E você se lembra que eles oraram, e eles não pediram a Deus, o que eles pediram a Deus foi o seguinte: Senhor, concede-nos ousadia para pregar a Tua palavra, enquanto Tu estendes a mão para fazer milagres, curas, maravilhas, através do nome do Teu santo servo Jesus. E o que aconteceu então? Atos 4:31, depois que eles terminaram de orar, olha o que aconteceu. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem eram esses todos? Quem eram essas pessoas? Eram os apóstolos e alguns discípulos que estavam lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Os mesmos apóstolos que estavam no versículo anterior. Põe o versículo anterior, por favor, o versículo 2. Os mesmos que estavam no versículo 2. O que aconteceu no versículo 2? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora, Atos 4:31. O que aconteceu de novo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala comigo, ficaram cheios do Espírito Santo. De novo. Fala comigo, de novo. Eu gostaria que você falasse de novo. Ficaram cheios do Espírito Santo. De novo. De novo. Só mais uma vez, de novo. Você há de concordar comigo que quando eles ficaram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, aquilo é o que Jesus havia falado, que eles seriam batizados não muito depois desses dias, sim? Então, a palavra batizado é a mesma palavra para cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, em Atos 4, o que eu estou dizendo para você, não venha me dizer hoje, pastor, eu já fui batizado com o Espírito Santo há muitos anos atrás. Você pode ser de novo, hoje. Sabe o que me vem à mente? Aqui, Salmo 92:10, olha o que diz. Tu, porém, exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim. Você precisa de óleo fresco, cara. Óleo fresco. Não me diga, eu já sou batizado, pastor, eu fui batizado no encontro, eu fui batizado lá.
você precisa de óleo fresco. Óleo fresco. João 14, verso 16. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja... Isso não é muito legal? Você ter Ele para sempre com você? O tempo inteiro. Às vezes você liga para o seu líder, ele não atende. Você liga para o seu pastor, ele não atende. Mas toda hora que você liga para o Espírito Santo, ele atende. Você manda o WhatsApp e ele responde na hora. Não é legal isso? Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. É interessante isso aqui, porque Jesus tinha falado com eles assim, ó, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Vocês lembram disso? Eu tenho muito para falar com vocês, mas vocês não podem, vocês não dão conta, vocês não vão entender, vocês não podem suportar agora. Põe o versículo lá de novo, por favor. Mas o Consolador, põe lá. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Eu tenho muito que vos dizer agora, mas vocês não podem compreender. Mas o Espírito Santo. Versículo 12. Em verdade vos digo que quem crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O que ele estava falando aqui? Ele estava falando o seguinte, eu estou indo, eu estou deixando o Espírito Santo. É por causa disso que vocês vão fazer as mesmas obras que eu. E obras maiores. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem uma coisa que sempre chamou minha atenção, eu já falei sobre isso aqui muitas vezes na igreja. As últimas palavras de uma pessoa são muito importantes. Se você tem uma pessoa que está no leito de morte, e essa pessoa manda chamar um filho, e fala, chama esse meu filho que eu quero conversar com ele. Aí esse pai pega na mão do filho no leito de morte e fala, meu filho, eu tenho uma coisa importante para te dizer. Eu quero que você faça isso, isso e aquilo. E aí o pai morre. Todo mundo tem que concordar. Aquelas palavras eram importantes para o pai. Sim ou não? E é isso que nós vemos em filmes, é isso que nós vemos, né, nesses romances aí. As últimas palavras são importantes. E agora eu quero falar sobre isso com você. As últimas palavras de Jesus antes de subir às alturas. As últimas palavras de Jesus antes de subir às alturas. Bom, nós temos esse relato nos evangelhos também, mas eu quero ler com você o relato de Atos. Diz assim: e, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Que promessa é essa? Nós já lemos aqui hoje. Que promessa é essa? Ah, não, gente. Eu vou ter que voltar lá. Põe para mim, por favor, de novo, Lucas 24, 49. Eu já li com vocês. Ele vai achar aí, tá? Num desses 359 slides aí. Lucas 24, 49. Vamos ler lá? Em voz alta, 1, 2, 3 e... Qual é a promessa? Que do alto sejais revestidos de poder. O que é isso? Fala comigo, a pessoa do Espírito Santo. Porque nós já falamos de Atos 10, 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Não é assim? Então vamos voltar para Atos capítulo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Que promessa é essa? Fala comigo, ser revestido de poder. Fala, ser batizado com o Espírito Santo. Ser ungido com óleo. Óleo fresco. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Você está vendo que é a mesma coisa? Ser revestido de poder, ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Aqui, cada contexto fala de uma maneira. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias.
Verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. As últimas palavras de Jesus é que nós seríamos testemunhas, mas não foi assim: eu estou subindo, vão ser minhas testemunhas. Ele falou: eu estou subindo, fiquem. Não façam nada. Esperem. Permaneçam. Essa é uma palavra que nós temos que aprender sobre ela. Fala comigo: permaneçam. Fala: permaneça. Nós temos que aprender a permanecer no lugar de oração. Permanecer no lugar de adoração. Vou modernizar. Permanecer com o telefone desligado. Permanecer no lugar de culto. Permaneça até que do alto sejais revestidos de poder. O que eu quero fazer agora é orar para que você receba óleo fresco. Óleo fresco. A unção ensina, a unção empodera, a unção liberta. Eu me lembro uma vez que eu estava num monte, orando, Monte do Palmares, lá em Belo Horizonte. Era comum ter 2.500 pessoas orando lá, comum mesmo. Eu fui muito lá, minha esposa foi muito lá também. E eu lembro que a gente estava orando, o pessoal da igreja, e eu vi uma confusão assim, muito comum em monte, confusão, né? Eu vi uma confusão assim, e eu vi que uma pessoa estava rolando no monte lá. E aí, de repente, eu ouvi uma pessoa gritando bem alto assim: sai em nome de Jesus. Eu falei: que é isso? Demônio no monte? Não pode. O último lugar que um demônio quer ir no planeta é no monte. E ele falou: sai em nome de Jesus. Eu olhei, eu falei: gente, não é possível ter um demônio no monte. E aí estava aquela confusão. Um fala sai, o outro fala está amarrado, o outro fala eu te repreendo, o outro fala ajoelha, o outro fala levanta. O diabo estava todo confuso. Eu era bem adolescente, mas eu fui até lá porque estava uma confusão. Eu não conhecia ninguém que estava lá. E eu sei que eu falei assim: para um pouquinho. E aí eu vi uma pessoa, uma senhora assim que estava chorando. Eu perguntei: ela é o que sua? Ela falou: é minha irmã. E eu falei assim: ela é convertida? Ela falou: não. Eu falei: você é doida. Ele falou: ela não é convertida. Eu falei: ela não é convertida, você traz ela para o monte, menina? Arruma um culto de evangelismo para você levar ela. Mas eu lembro que eu estava com compaixão, sabe por quê? Porque o demônio estava machucando ela, sabe? Ele agitava ela, ela rolava, e ela era uma senhora, talvez, não tão velha, mas talvez perto dos seus 60 anos, algo 55 anos. E o meu coração encheu de compaixão por ela, e eu perguntei o nome dela. Agora, eu sempre soube o nome dela, mas nesse exato momento está me fugindo o nome dela. Eu não lembro se era Ellen, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu estava cheio de compaixão por ela. E eu abaixei, e ela estava endemoniada. Mas eu falei com ela, eu não falei com o demônio. Eu falei assim: Ellen, o Senhor Jesus te liberta. Eu estava tão cheio do Espírito Santo, eu peguei ela assim, enfiei a minha mão assim, por baixo assim da cabeça dela, e levantei ela um pouquinho. E eu falei assim: eu vou. Alguns de vocês vão pensar: eu não vou ficar nessa igreja, que esse pastor é muito maluco. Mas Jesus fez isso com os discípulos. Então eu falei assim: eu vou soprar o Espírito Santo sobre você, Ellen. E eu fiz assim. E eu soprei sobre ela. E sabe o que aconteceu? Ela que estava toda se debatendo, ela relaxou assim. E ficou liberta. Agora eu vou te contar o que aconteceu antes de eu fazer isso. O Espírito Santo falou comigo assim: aonde a minha presença entra, eu não divido espaço com Satanás.
Aí eu falei, entendi. Eu orei por aquela mulher, ela entregou a vida a Jesus, eu a levantei. E por que eu estou te contando isso aqui? Porque quando você está cheio da unção do Espírito Santo, você pode, como Jesus, Atos 10, 38, andar por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Essa unção traz alegria. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com óleo de alegria, eu poderia colocar. Por quê? Porque você já sabe que eu falei aqui há 2 pregações atrás, que ele foi ungido com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. E esse óleo de alegria está disponível para mim e para você. Você precisa de alegria? Está na unção do Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa de paz, você precisa de consolo, está na unção do Espírito Santo. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, você pode ser agora. Mas se você já foi, você pode ser de novo. Porque a palavra batizar significa mergulhar repetidas vezes. E eu acabei de te mostrar que em Atos 2 eles foram cheios do Espírito Santo, em Atos 4 eles foram cheios de novo. Nós precisamos de óleo fresco. Quem quer óleo fresco? Então eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero orar com você. Não pode haver mudança permanente. Está arrupiado aí, irmão? Não pode haver mudança permanente sem estar mergulhado no Espírito Santo. Sua força de vontade vai ser inútil para lutar contra as trevas. Mas eu não conheço nenhum remédio melhor para depressão do que o Espírito Santo. Eu não conheço nenhuma bebida que alegra mais do que o Espírito Santo. Eu não conheço nenhuma droga que te deixa assim mais em paz do que o Espírito Santo. Eu não conheço nada capaz de completar uma pessoa mais do que o Espírito Santo. E Ele te ama. Agora, tem um segredo antes de nós orarmos. É que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então você só pode receber o Espírito Santo se você entregou sua vida a Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, antes de orar para que você seja ungido com o Espírito Santo, eu vou dar você que nunca entregou sua vida a Jesus a oportunidade de fazer isso agora. E eu quero orar com você. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, nunca falou com a sua boca, Jesus, a partir de hoje, o Senhor é o dono da minha vida. Porque está escrito, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. É porque com a boca se confessa para a salvação. Com a boca se confessa. Então, se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você só pode receber o Espírito Santo depois que você entregar sua vida a Jesus. Porque a palavra diz, Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, se você deseja entregar sua vida a Jesus, só põe a mão sobre o seu coração e repita essa oração comigo. Toda a igreja pode repetir, não tem nenhum problema. Mas se no final dessa oração você concordar, você vai dizer amém. Tá bom? Então diga comigo assim, Senhor Jesus, hoje eu te chamo de Senhor. Porque a partir de hoje, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o dono da minha vida. Eu entrego a minha vida, toda a minha vida, em tuas mãos. E eu te peço, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me encha com teu Espírito Santo. E eu te peço que o Espírito Santo venha morar em mim a partir de hoje e que a minha vida pertença somente e somente a ti. Amém, querido? Bom, agora eu vou orar com você para que você receba óleo fresco.
para que você receba a unção do Espírito Santo. Mas preste atenção, Jesus falou com os apóstolos: permanecei. Fala comigo, permanecei. Fala de novo, permanecei. Você vai permanecer nesse lugar aqui. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, se vai demorar 1 minuto, 2, 3, 5, 10, 20, meia hora, ou se nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas o que eu estou te dizendo é permaneça. Permaneça. Você vai permanecer nesse lugar até que o Espírito Santo comece a tocar você. Muitos vão começar a chorar, muitos vão começar a sentir sensações no seu corpo, muitos que oram em línguas vão orar em línguas, muitos vão ser renovados nos seus dons. Mas eu sei, você precisa de óleo fresco. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu oro agora e eu declaro: eu preciso de óleo fresco. Eu preciso de óleo fresco. Eu preciso de óleo fresco. Encha-me mais uma vez, como o Senhor encheu os apóstolos em Atos 2, e depois o Senhor encheu os apóstolos em Atos 4. Eu te peço, encha-me de novo. Encha-me de novo. Encha-me mais uma vez. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Essa é a minha oração. Amém.